Jornalista americano que desde a década de 70 leva as notícias do Brasil para os Estados Unidos. A nossa entrevista de hoje é com Larry Rotter. Como é que começou essa sua história de correspondente internacional aqui no Brasil? Bom, na verdade começou como funcionário da Rede Globo no sucursal de Nova York. Eu estava na pós-graduação estudando a China, governo comunista, etc. e tal. Mas minha namorada estava trabalhando na Globo e eu comecei a passar mais tempo com os brasileiros e achei uma turma boa, uma atitude de gostar a vida, né? E aí entrei no sucursal da Globo em Nova York e vim ao Brasil por primeira vez em 72 como funcionário da Globo e aprendendo o idioma que depois, claro que foi a base de todas as reportagens que fiz como correspondente da revista Newsweek e depois como correspondente do jornal New York Times. Como é que foi a sua adaptação com a língua portuguesa e quando é que você percebeu assim, aquela mudança, assim, que eu já estou tão fluente na língua, já posso até arriscar uma piada? Eu acho que o momento em que pensei, puxa, eu estou me sentindo mais cômodo com o idioma, não foi uma piada, foi a letra de uma música, a música Cálice, da ditadura, da época da ditadura. E aquele jogo de palavras com a referência a Cristo e o vinho e o cálice da ditadura, de repente a luz, né? Foi um momento muito agradável. Aí pensei, eu tenho futuro nesse país, nessa cultura, nesse idioma. Como é, né, a rotina assim, do correspondente? Você mesmo cria suas pautas, as pautas são demandadas pelo jornal, você tem um número X de caracteres, de letras que você tem que colocar, tem uma periodicidade semanal, mensal? O correspondente estrangeiro não tem rotina. Aí o desafio. Às vezes a pauta surge de lá, mas era mais comum, no meu caso, sugerir matérias para o caderno de notícias internacionais ou para caderno B de cultura, para o caderno de economia e finanças, porque, na verdade, eles, os editores lá, confiam em você. Você está aqui no lugar, observando, escutando tudo. Quem fica atento consegue captar e elaborar ideias para matérias. Claro que quando há uma crise, a pauta vem mais de lá, mas normalmente é o correspondente que tem autonomia para determinar a pauta. Quais são os maiores desafios e dificuldades de um correspondente internacional aqui no Brasil? Bom, isso eu acho que muda com o tempo, porque eu já sou macaco velho, vim trabalhar aqui nos anos 70, em plena ditadura militar. Aí era um pouco complicado lidar com certos temas. Agora, num Estado democrático como o Brasil de hoje, eu diria que o desafio é diferente. O mundo realmente é interligado. Então, as pessoas leem uma matéria sua dentro de 2, 3, 4 horas. E sempre tem uma reação. Porque no passado, numa fase inicial, eu diria, eu trabalhava no anonimato, que é muito bom. Ninguém te conhece, ninguém te reconhece. E é fácil andar pela rua, escutar, bater papo.
Mas hoje em dia, nesse mundo globalizado, todo mundo está prestando atenção. O que foi que esse jornal, aquela rede de televisão disse? Mas você acha que tem essa rede de ligação, né? Como você está colocando aí, estão todos ligados. Mas diante disso falta um aprofundamento. A gente não vê assim um jornalismo mais investigativo, né? Agora aqui no Brasil, por exemplo, casos e casos de corrupção aparecendo. Sim. E quase nenhum foi revelado por algum jornalista, por algum jornalismo investigativo. É uma questão de orçamento, né? Liberar um repórter para fazer um trabalho investigativo que pode levar 4, 5, 6 meses, isso requer um compromisso muito forte por parte do jornal ou da rede de televisão. E, na verdade, hoje em dia, eu acho que todo mundo quer uma reação rápida. E isso também mexe com a estrutura da notícia. Porque se você está sempre reagindo a coisas que estão acontecendo, 3 ou 4 matérias por dia, aí você não tem o luxo de reservar um tempo para um trabalho investigativo. Agora, no meu tempo aqui, às vezes eu aproveitava uma crise no Meio Oriente, em que era difícil para os correspondentes fora daquela região penetrar no jornal. Eu aproveitava para fazer trabalhos investigativos. Fui para a Amazônia fazer matérias sobre trabalho escravo ou desmatamento. Aqui no sul, nas cidades, nas capitais, fazia trabalhos investigativos sobre o caso Celso Daniel, sobre algumas falcatruas políticas, mas isso depende muito da vontade do correspondente, do compromisso que o correspondente tem com a notícia. Bom, você falou do caso do Celso Daniel. Qual é a sua análise desse caso, né? Que, na verdade, quando ele aconteceu em 2002, ele não chegou a ter essa repercussão toda que veio a ter depois. Inclusive, ele não interferiu tanto, por exemplo, na candidatura do presidente Lula. Eu acho que, no início, o caso foi um pouco abafado. O caso me fascinou desde o início, mas a minha matéria saiu no início de 2004. Ou seja, já no segundo ano do governo petista. E eu acho que o caso Celso Daniel, nele você vê as raízes do caso Lava Jato. Do mensalão, do Lava Jato? Tudo estava lá em forma incipiente. Corrupção a nível estadual, né, em São Paulo, nos municípios principais do estado, mas o plano era o que depois todo mundo veio a reconhecer no Mensalão e agora no Lava Jato. Então, para mim, o caso Celso Daniel é ainda hoje de uma importância sem igual. E você conheceu o Lula lá na década de 70, né, na sua primeira vez no Brasil. Como é que foi a sua percepção daquele Lula que você conheceu e depois do Lula presidente? Eu achava ele um líder sindical de primeira qualidade. Agora, como político, é outra história. Nas greves na ABC, na 78, 79, você viu a capacidade dele de sei lá, empolgar, né, o trabalhador e desafiar a estrutura do poder. Agora, quando ele entrou na política, a partir da década de 80, é outra história. E quando ele finalmente foi eleito, depois de 20 anos na política, eu acho que ele chegou muito confiante demais, né? Aquele papo de
eu vou fazer o que os professores não conseguiram fazer. Governar um país é realmente uma tarefa muito difícil. E quem chega muito confiante, até arrogante, vai se... Bom, deu no que deu, né? Como você vê essa contradição, né? Lá na década de 70, 80, você chegou a fazer um perfil para o Lula, né? Um perfil Sim. sobre o Lula, que até de uma certa forma ajudou a ele se tornar reconhecido internacionalmente e não ser preso até de uma certa forma. Talvez, e tinham muitas não prisões. sei. E anos depois, por alguma coisa que você escreveu, ele teve aquela reação de ameaçar expulsar ou não. Sim. É uma mudança muito grande daquele Lula para esse Lula que ameaça até expulsar um jornalista do país? Olha, eu acho que ele reagiu com o fígado, como vocês dizem aqui no Brasil, né? Ele achava que eu estava tocando num campo pessoal, mas eu achava e continuo achando que quando você é mandatário de um país, presidente, qualquer coisa que você faz que possa impactar a administração do governo, do Estado, do país, é um tema válido. Mas não foi só o Lula. Eu sempre pensei que aquela bate-boca em 2004 foi mero pretexto, porque eu acho que a preocupação do PT era realmente o caso Celso Daniel, que eu tinha noticiado antes. Aí surgiu a outra matéria que serviu de pretexto. Vamos nós livrar desse cara, porque ele incomoda. Larry, nessas mais de 4 décadas que você está aqui no Brasil, você pôde conhecer vários Brasis dentro do Brasil, né? Como você colocou, a Amazônia muito diferente do Sul, do Sudeste, do Nordeste. O que te deixou assim mais maravilhado assim, nessa diferença que o Brasil tem? Olha, é um país continente, né? E são poucos no mundo: Estados Unidos, China, Rússia, Brasil. E as variações regionais são impressionantes. Estou pesquisando agora no Centro-Oeste, que é outro mundo do Nordeste. Agora, tenho que confessar que gosto muito do Nordeste. A música, a cultura, cordel, desafios, a comida e aquele jeito do povo, a maneira em que o nordestino fala português, as gírias da região, tudo isso me encanta, desde o início e ainda hoje. E qual foi a sua melhor reportagem que você fez aqui? Eu acho que algumas das reportagens na Amazônia, uma reportagem ampla sobre trabalho escravo, que levou a algumas mudanças na política do governo. Algumas reportagens culturais, eu acho, que ajudaram em projetar ou divulgar grandes artistas brasileiros. Garcia Rosa, por exemplo, no campo da literatura de detetive, mistérios, etc. O Paulo Coelho, um pouquinho, e sobre todos os músicos. Fiz muitas matérias sobre tropicalistas, sobre o Milton, os músicos da minha geração. E também alguns músicos da próxima geração. Você acha que essas reportagens culturais elas podem ajudar a atrair, por exemplo, um certo tipo de turismo, pessoas diferentes para um país? Acho que sim, mas para mim o valor e o encanto da cultura é que ela abre uma janela, aí através uma porta. Você entra e é mais fácil conhecer o país e seu povo através de letras de músicas ou de romances. É o valor e o encanto juntos. O turismo vem ou não vem, né? Não sei o que quer o turista, mas eu sei que
para a pessoa que chega aqui e quer entender este país e o seu povo, a melhor ferramenta é a cultura. Qual a primeira reportagem que você fez assim na vida, que você teve orgulho, olhou assim e falou assim, ó, sou um jornalista? Aqui no Brasil? Bom, tem vários candidatos. Cheguei como correspondente da revista Newsweek em setembro de 77. E 3 semanas depois, houve uma tentativa de golpe por parte do general Silvio Frota. Ninguém lembra dele hoje em dia, mas eu lembro. E fiz uma reportagem sobre aquilo. E depois, uma matéria sobre o surgimento da indústria bélica brasileira. Isso também em 77. Aí era bem diferente das pautas culturais que eu fazia nos Estados Unidos antes de vir para cá. Você acha que tem uma distância muito grande entre o que sai do Brasil no exterior e o que é o Brasil? Porque, por exemplo, assim, o turismo cresce no mundo todo. No Brasil é um turismo que está estacionado. Você acha que o Brasil precisa assim, projetar, ter outras imagens, ter outra forma de aparecer internacionalmente? Hoje em dia, eu diria que a distância entre o Brasil real e o Brasil projetado lá fora é muito menor. E as coisas começaram a mudar a partir de meados dos anos 90. E hoje em dia, você raramente vê uma reportagem sobre samba ou carnaval. É mais comum ver reportagens sobre a economia, na fase boa e agora na fase difícil, ou a política. E eu acho isso uma mudança importante e saudável. Bom, Larry, agora você como um jornalista americano quase brasileiro e independente, qual está sendo a sua pesquisa? Estou escrevendo o 3º livro, que vai ser uma biografia do Marechal Rondon. A primeira biografia abrangente em inglês da vida de um brasileiro exemplar, uma grande figura cuja relevância aumenta, eu acho, nos dias de hoje. O Rondon é uma prova de que o Brasil é um país que é capaz de produzir heróis. Ele era um patriota abnegado, amava o Brasil, fazia sacrifícios para o Brasil. Não comecei o livro pensando nesse aspecto da conjuntura atual, mas eu vejo que o livro ganha relevância com o que está acontecendo no país. Mas, independentemente disso, ele merece uma biografia moderna, porque ele é alguém que vai mais além da figura do sertanista, o grande desbravador dos tempos modernos e o cara que sempre avisou morrer se for preciso, matar nunca. Na verdade, ele era, além de ser sertanista, cientista, diplomata, filósofo, estudou astronomia, falava, 8 idiomas, virou antropólogo, etnólogo, linguista, realmente um homem polivalente que merece mais destaque, não apenas aqui no Brasil, mas lá fora também. Ele é uma figura que merece um lugar de destaque na história universal. Tá ótimo, Larry. Muito obrigada pela sua entrevista. Foi um prazer.